em se tratando de fatalidade, de arbitrariedade, o Buber comenta ainda um tipo que ele chama de tu diabólico, né? Veja que no título desse vídeo nós colocamos o tu, entre aspas, né? Do mesmo jeito que nós não colocamos o diabólico, entre aspas, né? Porque o tu diabólico, que o Buber chama de tu diabólico, na verdade é um produto, né, do fatalismo, da fatalidade e da arbitrariedade, né, da circunscrição ao modo eu-isso de sermos e da redução da alternância entre o modo eu-tu e eu-isso de sermos. Né? Na medida em que há uma circunscrição ao modo eu-isso de sermos, ao modo coisificado, ao modo de sermos do acontecido, se constitui a fatalidade e a arbitrariedade. Né? Se constitui a fatalidade e o homem arbitrário. Né? A característica da fatalidade, né, e da arbitrariedade é a objetificação do outro, dos outros, da natureza, do sagrado, né, e a utilização, o uso. Né? O modo eu-tu de sermos está fora da utilidade, não é pragmático. Né? E está fora da objetivação, está fora da dicotomia sujeito e objeto. Mas quando há uma circunscrição ao modo eu-isso, isso caracteriza o desenvolvimento da fatalidade, da arbitrariedade, e se constitui esse tipo que o Buber chama de tu, entre aspas, diabólico. Porque, efetivamente, ele não é um tu. Né? O tu diabólico é uma forma da arbitrariedade e do fatalismo, né? E que se caracteriza como o tu que não responde, né? O tu que responde com isso ao eu, né? Um tu que responde com isso ao tu, né? Então, o tu diabólico é um tu que não responde. Tu, bem entre aspas, porque efetivamente ele não é um tu. E ele não interage com o outro como um tu. Né? Ou seja, ele não entra no modo ontológico de interação. Ele permanece predominantemente no modo eu-isso, no modo de ser da fatalidade, da arbitrariedade. Então, na medida em que ele se especializa, né, em atrair a atenção de tus, né, de pessoas que se dirigem a ele como tu, ele permanece gélido e frio, né, e não responde nunca como tu. Na verdade, ele responde com isso ao tu, né, porque na verdade isso, ele próprio, coisificado ele próprio, né, ele usa a si próprio como coisa. Ele usa a si próprio como isso. E se especializa, né, às vezes de forma altamente rebuscada, altamente refinada nesse sentido. Então, ele nunca responde ao tu como tu. Ele responde ficticiamente. Né? Ele tem um quadro muito bem definido de propósito, de interesse, de causas suas, e ele sistematicamente, ao invés de imergir na dialógica, no modo dialógico de ser, quando confronta um tu, ele só responde dentro desse quadro de propósitos, de objetivos, de causas suas. Né? Então, ele sempre responde de um modo fictício. Né? Ele sempre responde ao tu com isso. Né? Então, para ele, nenhum ente torna-se tu, porque jamais ele entra no modo eu-tu de relação. E ele permanece rigidamente no modo eu-tu, eu-isso de relação. Né? Ele não é, né, ao lado do homem livre, né, que o homem da liberdade, que é a pessoa, né, ao lado
do egótico, que é o homem da arbitrariedade, né? Ele não é um tipo intermediário, ele não é uma forma de associação entre esses tipos, ele é um tipo particular. O tudo diabólico nem é o homem livre, nem é o homem arbitrário, né? Ele é um tipo particular, né? Esse tipo que atrai, se especializa em atrair as pessoas que o tratam como tu. No entanto, ele nunca responde como um tu. Ele sempre responde como um isso. Ele sempre responde de um modo fictício, né? Todos se entusiasmam por ele. Ele consegue, ele se especializa em atrair as atenções. No entanto, intimamente ele permanece gélido e frio, né? Ele não interage como tu, ele não considera o outro como tu, né? Ele sempre responde ao tu com isso. Ele sempre trata o tu como um isso. Ainda que ele atraia, frequentemente, milhares de relações, né? Mas ele se especializa, né, em permanecer na fatalidade, na arbitrariedade, né? E a sistematicamente tratar o tu como um isso, né? A sistematicamente responder apenas de um modo fictício, né? Na verdade, ele é coisa, ele é isso, né? E ele aprende a se usar, né? A se utilizar como coisa, a se utilizar como um isso, né? E especializa, né, de um modo refinado essa coisa e esse isso que ele é, né? Se restringindo à arbitrariedade e à fatalidade e nunca respondendo ao tu como tu. Ele só responde ficticiamente. Ao tu, a multiplicidade de tus que a ele se remetem, né? Ele simplesmente responde como um isso e nunca como um tu. Esse é o tu diabólico.